que eu sou um cara apaixonado por quem pensa diferente. E você reconhece que a pessoa, ela pensa diferente, não tanto pelo que ela fala, mas pelo que ela faz. Ela acaba se destoando dos amigos, normalmente, que ela tinha. Ela acaba se destacando no mercado onde ela tá. Ela acaba usando uma roupa diferente, um cabelo diferente, uma coisa diferente. Então, eu sou apaixonado por pessoas não que falam que são diferentes, mas ela não precisa falar, porque você bate o olho e você vê que ela tem... O que a baiana tem? Tem alguma coisa diferente nela ali. Pedro, você era diferente. Você se vestia diferente. Você usava paletó. Você tá completamente diferente. Você tá mega estiloso, usando Falando várias diferente. pulseiras, cabelo diferente, tá bonitão. Por que você mudou? Foi um lift da marca? Brand lift, né, Foi cara? um brand lift? Já era, tava no quarter, tava na meta já. 10 anos já, né? Era o momento. Sabe, cara, que na época da pandemia, eu inventei um negócio que eu tinha feito um pouquinho em 2019, logo que estourou a pandemia, que era uma sequência de lives chamada Magic Morning. E era todo dia às 7 da manhã, e aí foi um negócio meio despretensioso. A minha lógica na época era, todo dia de manhã eu acordo, medito e estudo. E se eu ligasse o celular e estudasse falando o que eu tô estudando, né? Será que alguém se interessaria? E aí o negócio foi crescendo, e eu fiz isso, coincidentemente, bem na época que estourou a pandemia, foi logo em março ali. E eu percebi que a mídia ia cair matando com notícias que eu chamo de notícias de baixa vibração. Que é, a gente sabe, inspirar o medo, a desgraça, a desesperança nas pessoas, né? E eu falei, eu aproveitar que eu tô fazendo a Magic Morning e começar a trazer um jeito pro cara começar o dia lá em cima. E por isso que o nome era Magic Morning, porque é um jeito de você começar o dia bem e você pode transformar o seu dia. Então eu sempre trazia um conteúdo e começava a falar de alguns outros ângulos. E foi muito maluco, porque apesar de eu falar muito de marketing, muito de negócios, rapidinho a gente começou a falar de assuntos mais profundos. E no começo eu percebi que algumas pessoas, eu achei que as pessoas iam ficar assustadas, Marcelo, de falar assim, velho, que papo louco é esse, né, cara? Mas não, elas gostavam porque, como eu tenho um pensamento muito crítico, eu não me jogo de cabeça quando alguém traz uma coisa nova, simplesmente. Eu tô te ouvindo, mas eu tô analisando, eu tô pensando, eu tô racionalizando, tô pensando, tá, isso se encaixa com o que eu já conheço? Qual validação isso tem? Qual indício que isso é verdade? E eu percebi que as pessoas gostaram dessa minha linha de raciocínio. Tem uma frase que eu fiquei famoso, que eu aprendi na filosofia, que a frase é, interessante esse ponto de vista. Como que você chegou nessa conclusão? Demais. E a maioria das pessoas que a gente conversa, se você perguntar, ela vai dar uma travada. Porra, pergunta profunda. Profunda, né, cara? Porque a maioria das pessoas, ela tá reproduzindo algo que ela ouviu em algum lugar. Pô, meu pai me ensinou, a minha mãe, não, na escola. O Marcelo, eu vi uns reels do Marcelo falando isso. Então, beleza. Então, você não chegou naquela conclusão. Você tá reproduzindo uma conclusão que alguém chegou. Então, toda Magic Morning, eu meio que trazia essa análise mais profunda. Sem perceber, eu fui me tornando mais profundo. De autoconhecimento, De tudo, cara. Assim, quando eu mudo a minha visão de mundo, o mundo muda. Mas não é que o mundo mudou, é que eu tô acessando novos níveis de informação que sempre estavam disponíveis, só não estava disponível pra mim, né, cara? Ainda não tinha referência, você não conseguia enxergar. Não tinha... Você vê... Tem um exemplo clássico que as pessoas falam dos índios. Quando as caravelas estavam chegando, as caravelas europeias, os índios olharam, eles não tiveram medo das caravelas, porque eles nem sabiam o que eles estavam enxergando, né, cara? O que é aquilo? Não tem referência para aquilo. Então eu percebi que eu fui me tornando mais profundo, e os assuntos foram indo, e eu fiz uma meta de só parar de fazer a Magic Morning quando as coisas estivessem normalizadas um pouco mais. Só que eu não tinha noção, né, Marcelo, que ia durar 36 anos. Pô, os caras derrubavam e traziam de novo, E, meu Deus, cara, não vai acabar nunca. Eu fiz 400 Magic Mornings, cara. Caramba! 400 Magic Mornings. Em quanto tempo? Muitas delas mais de 2 horas de duração. Todo santo dia. E então foi um laboratório muito interessante, porque eu pude entrar com profundidade em certos assuntos que normalmente a gente fala daquilo de forma superficial. E aí eu comecei a falar muito do propósito do negócio, que hoje vibra muito, né, sobre mim. Quando as pessoas perguntam, quem é o seu avatar? Quem é o público-alvo que vocês buscam? A minha resposta hoje é, eu gosto de trabalhar com empreendedores movidos por um propósito. Não é só empresário. É o empresário que já se conectou num propósito. Porque é um outro tipo de conversa que você vai ter com ele.
E outro tipo de problemas, outro tipo de soluções. Então eu fui nudando e teve um período que foi uma coisa próxima de burnout, eu acho, cara, sabe? mesmo? Em 2000 e... Você passou por isso já, não? Cara, eu já cheguei muito próximo. Eu acho que eu nunca tive porque eu já vi a minha esposa ter. Então, eu sei o que é você ter crise de ansiedade de fora. Mas eu já tive momentos de muita tensão, mas eu nunca cheguei próximo do que ela chegou, sabe? Então, eu não consigo ter lugar de fala ainda disso. Mas eu sei que é muito difícil. Mas você viu que você tava na trajetória. Tava na trajetória. Tava no caminho. Pois é. Tava indo bem. É maluco, né, cara? Então, eu também não sei, eu não fui diagnosticado clinicamente como burnout, mas eu teve um momento que eu olhei e eu pensei, os últimos anos da minha vida têm sido de velocidade. Scale, né, cara? A gente vive muito intenso, né, cara? Vamos viver essa intensidade pra abrir novas unidades, lançar novos produtos, ir pra outros lugares. Então, imagina, o evento que eu fiz um mês antes da pandemia, que foi o Fator X Live 2020, a gente teve 8 mil participantes durante 3 dias que compraram um evento cego, porque eles não sabem o conteúdo do evento. Não tem grade de palestrante. Não tem... Só tem... todo ano tem uma temática. E naquele ano a temática era Encontrando a Sua Grandeza. Essa era a temática do ano. Então as pessoas não sabem. Então, cara, a gente teve pessoas vindas de 16 países diferentes pra poder estar lá. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas eu sou o cara dos números, eu gosto de coisa grande, eu gosto de coisa maluca, eu gosto de coisa pirotécnica e tal. Então eu vinha nessa velocidade, e a minha meta pro ano seguinte era dobrar pra 16 mil pessoas. Meu Deus. O único evento que teve mais pessoas que a gente trouxe o Obama pra palestrar. Então, tipo assim, a gente... o respect total, só que é outra estratégia. Não, cara, e você tá competindo, você tá falando de uma empresa... Cara, que é listada na Bolsa de Nova York. Simplesmente isso. Alguém que tem que se preocupar com a CVM. É um nível de jogo, né, cara? Caraca, assim. Cara, barra muito alta. Então, assim, e isso eu via sempre como uma validação de quanta gente louca, maluca, desencaixada, desajustada do padrão existe. Só que muitas vezes o empreendedor ele tem um grau de tolerância grande, então ele aguenta, mas não significa que ele tá feliz. E aí a galera foi no evento, então era gente pra caramba, foi 3 dias, foi incrível. A gente chamou o Lulu Santos, sempre tem uma atração musical, surpresa. A galera sabe que vai ter alguém, mas não sabe. No ano anterior foi Jota Quest, no outro ano foi o Lulu Santos. Não, você tá brincando, cara. Então assim, do nada, abre o palco, o cara entra, sai tocando, é o show de encerramento do dia, assim, sabe? Cara, eu fui no show do Jota Quest porque é o único, assim, que a minha mulher ama. E a gente foi no Rio de Janeiro pra ir, aí a gente conseguiu ir no camarim, aí tiramos foto, ela chorou. Puta, cara, eu faço o vídeo dela chorando, abraçando lá, eu esqueci o nome do cara. Aí, qual foi o segundo show que ela queria ir? Lulu Santos. Você tá brincando. Juro por Deus, os dois, velho. Olha que loucura, cara. Você foram nos dois? Ainda não. Ela tá querendo ir no do Lulu Santos agora. Cara, é hitmaker, né? Nossa. Ele começa a cantar. Impressionante. Não tem quem não conheça um atrás do outro as músicas, assim. É muito maluco. Cara. E aí foi isso, e eu percebi, Marcelo, que talvez não era o momento de questionar somente a velocidade que as coisas estavam andando, mas principalmente a direção. E a direção é quando eu acordo de manhã e eu penso na agenda que eu vou ter no dia. Eu tô animado, entusiasmado, ou eu dou aquela suspirada forte e falo, velho, mais um dia que eu vou ter que enfrentar. E eu sempre fui uma pessoa que fiz essas coisas porque a minha agenda me empoderava. Ao invés de me esvaziar, quando eu pensava nas coisas que eu queria fazer, eu ficava mais recarregado. Pra mim, na minha cabeça, Marcelo, eu penso como se fosse um carro híbrido. Você tem o elétrico e o mecânico ali. Então, o que acontece? Ele tá andando. Aí, quando você pisa no freio e tal, o próprio movimento mecânico recarrega a energia da bateria, né? Eu acho, cara, que pra mim faz muito sentido me envolver em businesses que me envolver nele me recarrega em vez de me esvaziar. Uhum. A própria atração, o movimento dele, apesar do corpo estar cansado, ele me recarrega, energeticamente ele me recarrega. E eu comecei a notar que tinha um cansaço, que eu até nenhum nome pra esse cansaço. É o cansaço que o sono não cura. Caramba, profundo isso. Mas o que te drena energia? O que te drenava a sua energia? Essa é uma pergunta que eu me faço constantemente.
E eu tenho uma prática de tirar as coisas que drenam a energia da minha vida. Então, aqui no podcast, a meta é 10 anos. Já tô no 4º ano. E aí a Bruna falou, pô, por que você não faz mais isso? Eu falei, Bruna, eu não faço mais isso porque isso drena a minha energia. E o projeto é de 10 anos. Então eu preciso garantir que isso daqui não fique chato. Que isso daqui fique sempre legal, sabe? Pra me manter no movimento. Pra me manter girando. Puta, cara, isso não é um jogo de pouco tempo, é um jogo de longo tempo. Então, cara, tem que estar nesse jogo a longo prazo. O que drenava a sua energia? Foco do resultado. Obsessão interna mesmo? Foco do resultado, aonde a gente, para poder bater a meta, e eu sempre fui um cara muito de, eu vou bater, no matter what, eu vou bater. Então, para bater a meta, a gente historicamente cresceu muito e montou uma marca muito grande fazendo algumas coisas. E como a barra mudou, então você imagina, só pegando um exemplo, o histórico do evento. Esse evento é um evento anual que era o encontro dos alunos. A gente saiu de 1.000 para 2.400 anos no ano seguinte. No ano seguinte, 4.500. No ano seguinte, mais de 8.000. E aí eu tava indo para 16. Só que para você continuar mantendo esse ritmo, você começa a olhar pro seu passado. E o que eu já fiz no passado que funcionou? Só que o que eu fiz no passado funcionou naquele momento. Agora não brilhava mais o meu olho. Mas a pressão pelo resultado é muito grande. Como é que você vai... Cara, o evento de 12 milhões. Como é que você vai brincar com um budget de 12 milhões, né? Então, assim, aí você fala, tá bom, então vamos no que a gente sabe que funciona. Vamos fazer isso, fazer isso, fazer isso. Mas aí eu fui percebendo que aos pouquinhos a minha agenda, ela foi sendo tomada por invenções que eu mesmo criei, mas que não me faziam mais felizes. Fez sentido quando a gente fez. Mas agora tem que ser uma coisa diferente. Mas a cobrança e a estrutura, cara, centenas de pessoas dependendo de você, famílias que dependem de você. Então, se você errar a mão, né? Então aí começa a entrar compliance, começa a entrar governança, começa a entrar uma série de coisas que você não tinha isso antes. Então, eu comecei a sentir que o meu dia, ele começou a ditar o que eu tinha que fazer e não mais eu ditava o que a minha agenda ia ter que fazer. E tudo bem, somos adultos, a gente tem que lidar com coisas que a gente não é o que a gente gosta, mas, por exemplo, planilha, velho. Eu tenho pavor de planilha, cara. Tem. Eu amo planilha. Você gosta? Nossa, me dá uma planilha. Cara, planilha as pessoas de sucesso que eu conheço, cara, se dão bem com planilhas. Eu tenho um problema psicológico, eu quero morrer, cara. Eu quero pegar uma bique e enfiar no olho quando eu tenho que lidar com planilha, assim. Então eu tenho pessoas de confiança perto de mim que me ajudam, mas mesmo assim ainda não sou muito bom nisso. E então, olha que interessante, né? Se eu deixar a minha agenda ser preenchida por atividades, não é que eu não sou bom, eu acho que esse tem um erro que a galera acaba se perdendo. Não é atividades onde eu agrego valor fazendo. Além de agregar valor, ela me recarrega quando eu faço. Isso muda tudo. Você deve ter sentido na prática isso. Pô, né? Isso muda tudo. Você tem tesão. Uma coisa é você fazer um negócio com tesão, outra coisa é você fazer um negócio porque eu botei a meta lá atrás. Não, e tá bom, eu sou bom. Cara, é que não adianta, ninguém faz como o Marcelo. Tá bom, cara. Então hoje a gente vai ter que encontrar alguém que vai fazer pior do que o Marcelo, porque o Marcelo não vai fazer mais. E quanto maior você fica, maior a pressão fica. E outro dia eu fiz uma pergunta para um cara e eu falei assim, cara, e você muda de ideia? Você aceita não cumprir a meta que você estabeleceu? Ele, claro, a meta é para mim, eu que decido. Eu que decido. Esse cara escalou o Everest, só que não... A meta dele é escalar os 7 picos invernais, o que ninguém faz. O pico é fechado nessas épocas, então ele teve que pedir, por exemplo, para escalar o último pico, ele teve que pedir uma autorização para o Itamaraty. Então é um negócio assim absurdo, assim. Quase morreu, cara. Histórias malucas, assim. Então um cara de muita superação, que tem muita relação com o que a gente tá fazendo aqui. Total. Que você ficou grande. E me lembrou muito o Schwarzenegger. Você assistiu no Netflix? Ainda não, cara. É bom? Cara, você é o Schwarzenegger. Schwarzenegger, 3 episódios. Primeiro episódio, ele fisiculturista. Segundo episódio, ele ator. Terceiro episódio, ele político. Primeiro episódio, sai do interior da Áustria, fazenda. Começa a fazer musculação. Consegue chegar nos Estados Unidos. Consegue participar do principal campeonato, ele ganha.
Aí ele vai pro maior de todos, que é o Mr. Olímpia. Ganha. Segundo, ganha. Terceiro, ganha. Ganhou 7 seguidos. Se tornou um mito mundial no esporte. E aí? Vou ganhar de novo? Pra quê? Ficou chato. Ficou chato, ele falou. Ficou chato. Aí eu decidi ter outra meta. Aí eu decidi me tornar ator. Ele sempre foi underdog, sempre foi subestimado. Na hora que ele foi ator, falou, cara é da Áustria. Não sabe nem falar inglês. Sotaque, não tem a menor noção do que é atuação. O nome parece senha de Wi-Fi. Não é comercial, né? O nome dele, cara, no primeiro filme dele era Arnold the Strong. Eles tentaram mudar pra tentar encaixar o cara na caixinha do ator. E o que fez a diferença foi ele ser diferente. Que em algum momento alguém apostou nele e deu tudo certo. E você me lembrou muito ele. Porque, cara, você foi conseguindo conquistar as coisas que você tinha sonhado lá atrás. E você conquistou. Mas chega uma hora e você fala, cara, já foi. E é maluco porque muitas pessoas na sua volta vão ter um timing diferente que o seu. Então essa ficha cai pro Marcelo, essa ficha cai pro Pedro. Mas a galera não, eles estão na fissura, né, cara? Não, bora. Então, às vezes, Marcelo, eu me sinto um pouco... Hoje não mais, mas naquela época eu me senti um pouco como alguns artistas famosos no Brasil que ficaram famosos cantando um estilo de música, mas nitidamente você olha no olho do cara, você vê que é um fantoche. Ele não tá mais ali, né, cara? Não tá mais ali. Só que é o seguinte, o cara tem uma montanha atrás dele, de familiares que trabalham com ele, toda uma estrutura. Ele não pode falar, quer saber, cancela os shows desse ano. Não, eu vou abrir mão de 150 milhões de reais de cachê. Não posso. Mas aí ele vai lá e ele vê as pessoas cantando. Imagina você cantar uma canção que você escreveu num outro momento da sua vida, talvez 20 anos atrás. E tal que aí eu honro aquele momento, mas eu não sou mais aquela pessoa. Sim. Né? E eu penso muito como empreendedor, o produto que a gente cria, o serviço ou o conteúdo que a gente gera, ele tem essa nossa energia do criador. Criador e a criatura. Então, eu acredito que o produto, ou o serviço, ou a empresa, ou seja o que for, ele é só um formato que eu dou para a energia que eu tô colocando no mundo. Porque a música que emociona não é sobre o solo, é sobre a emoção que tem, é a energia. A campanha que emociona, que conecta, não é sobre a nova funcionalidade do chip. É sobre o quanto eu traduzo aquilo pro sentimento humano, né, cara? Nosso lado emocional. Marcas líderes, elas não falam somente com o cérebro, elas sabem falar com o coração. O líder, quando ele vai na frente de batalha, Alexandre o Grande, quando andava na frente do batalhão dele, o exército, aquelas milhares de pessoas ficavam em silêncio, porque fala, velho, esse é o nosso líder. Ele tá relembrando a gente por que a gente tá aqui. Não é momento mais de dar ênfase técnica. Atenção, pega a espada, 15 graus, lança pra... Não é sobre isso. E é curioso como essa nossa natureza, hoje, ela é mais viva do que nunca. Nós, como sociedade, nós ansiamos por líderes de visão. Marcas de visão. Empreendedores de visão, onde ele relembra por que eu tô fazendo isso de verdade. Não é só sobre o chip ou sobre o produto que a gente tem, né? E então eu sinto que essa galera tá ali, mas se você como líder, você não sabe mais o porquê. Então é hora de você deixar de ser líder. Ou a gente cancela a batalha, ou a gente transfere, ou eu abro o meu espaço, coloco outra pessoa que vai tocar, mas eu preciso poder fazer isso. E eu senti que eu entrei nessa fase que eu chamei de caverna. Fiquei 5 meses longe das redes sociais. Eu vi, cara. Nessa época, 2021. Eu vi, eu acompanhei. Você pegou, né? Eu não entendi o que estava acontecendo. Ninguém entendia. Cara, era chuva de direct falando assim, você tá com câncer? Jura? Porque as pessoas pensam que alguma coisa aconteceu, né? Ou tá Deve com câncer, ou tá com separação na família. Depressão, usando drogas. Ou tá buscando Jesus, uma busca espiritual, né? A gente já teve gente que sumiu, né? Teve... Tentando lembrar do High Stakes Week, esqueci o nome dele. Cara, o Gabriel Goff. Gabriel Goff, sumiu, né? Publicamente ele não voltou mais até hoje. Nunca mais voltou, né? Então, é normal as pessoas se perguntarem, né? Eu até vejo como uma demonstração de carinho. Mas assim, foi um período muito de olhar pra dentro e de pensar quem é esse Pedro. E o Pedro que saiu da caverna não era mais o Pedro que entrou na caverna. E as roupas tinham que poder comunicar isso. Então a gente mudou estrategicamente na marca o arquétipo. Na verdade, a gente trabalha com 3 arquétipos hoje. Quais eram os seus?
O arquétipo anterior era o governante. Governante. A gente trabalha muito forte, por isso o paletó. Tá. Cara, eu tenho 400 mil reais em paletó em casa que eu não sei o que fazer com ele. Vamos leiloar. É agora que arrasta pra cima, quem quiser participar, fazer o leilão beneficente. Cara, E agora? O arquétipo? agora a gente mudou. Agora ele é uma mistura de mago com sábio. Então é 40 e 40. 40% mago, 40% sábio e 20% rebelde. Então, o mago... Tá bem, tá. Eu vejo isso. Você consegue perceber? Eu vejo. É. Desde, ó, incrível, hein? Eu vejo desde um pouquinho do mago, desde o nosso podcast nos sócios. Eu vejo um pouquinho. Você percebeu já. Porque a gente começou a falar um pouco de ET, de autoconhecimento, a gente começou a falar desse universo mais místico, assim. Então, você percebe? Ali já era um Pedro na caverna, né? Lidando com a caverna. Mas cara, é foto, é vídeo, é conteúdo, a gente tinha um acervo de conteúdo muito grande, com uma imagem. Eu não sei se você passou por isso, Marcelo, já. De você olhar a foto, olhar o vídeo e falar, velho, eu não me reconheço mais. Não, principalmente os mais antigos, né? Tipo... Você fala que, meu Deus, cara. Não sou eu, cara. Não sou eu. Você imagina, agora eu diminui um pouco estrategicamente, mas durante muito tempo, eu tive o privilégio de estar entre os palestrantes 1% mais bem pago do Brasil. Então a gente tinha convenção, com larga frequência, a minha palestra era a mais elogiada da convenção inteira. Uau. E a galera já me bucava pro ano seguinte. E aí eu tive que lidar com isso também, porque a gente começa a receber os convites das convenções e das marcas, só que eles estão comprando o Pedro antes da caverna. Sim, ainda não acompanharam a evolução. E aí eles perguntam, tá, mas vem cá, mas é um outro produto, peraí. Então teve gente que já não chamou mais, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas teve gente que começou a conectar. Então eu percebo que também é um trabalho de a gente poder contar pras pessoas quem é esse novo momento e por que isso é importante. Quem mudou bastante também foi o Murilo Gun. Murilo Gun, ele mudou radicalmente. Ele deve estar 100% mago. Mas ele continua andando nos mesmos lugares, né? Eu acho que a galera paga pra ele falar loucuras que ninguém mais consegue falar. Então eu quero ver, porque ele é muito inteligente, né, cara? Muito. Ele embasa o raciocínio dele pra poder chegar lá. Então, apesar de ser algo diferente, é bem embasado. E ele toca muito nesse universo que você fala, que é do diferente, né? Da diferenciação. E, cara, a gente precisa trazer um pouco pra esse mundo, porque a gente tá vivendo um mundo de muita poluição de informação. A acessibilidade à produção de conteúdo se tornou absurda, você estava comentando aqui. Cara, como é que faz pra gente se destacar em meio a tanta gente gritando, tanta gente produzindo tanto conteúdo? A curva de eu descobrir, eu sempre mostro assim, tem um podcast que eu adoro que chama-se de um cara chamado Rich Roll. E ele fez um corte muito bacana que ele bota no topo o corte do plano aberto e embaixo ele coloca a câmera focada no convidado. E ele coloca uma legenda com uma tipografia diferente de tudo que todo mundo já fez. E com uma imagem bem cinematográfica, bem bonita, assim. Juro por Deus, não deu assim semanas. O Thiago Nigro já tinha copiado. O fulano de tal já tinha copiado. Um monte de gente já tinha copiado, cara. Então, assim, como é que você consegue criar uma diferenciação que de fato fixa? E você fala assim, puta, eu que fiz esse negócio, eu que estou diferente aqui, loucura, sabe? né, Como é que você tá sempre na frente, né? Ficou meio frenético esse negócio. Pô, ficar louco é um segundo, né, cara? É isso. Não, a gente sente essa dor com os empresários que eu trabalho, porque assim, imagina o Marcelo e a esposa dele viajam pra Nova York. Aí eles encontram em Nova York um café de gatos veganos, pra veganos que pode levar o seu gato ali. E aí ele volta pro Brasil e ele quer implementar a mesma ideia no Brasil, mas não necessariamente vai vingar. Porque dependendo da cidade, da localização do Marcelo, não é Nova York. Você não tem um nível de maturidade do mercado para poder contribuir, para poder entender o que você está trazendo diferente. Então, para responder essas perguntas, eu vejo 2 pontos, Marcelo. Primeiro, existe diferente e existe estranho. E sim, a marca pode errar por pesar demais a mão na diferenciação, aonde ela passa do ponto de ser diferente, ela se torna estranha. E o estranho, a gente é programado dentro da gente a ter medo do estranho, a manter afastado, porque pode ser uma ameaça até que se prove que não é. Imagina que você tá andando numa floresta e a sua tribo tá em guerra com outra tribo.
E você escuta um barulho no meio da mata. E você vê que tem alguém se aproximando. E todo mundo pega em armas e respira. E de repente salta alguém na sua frente. É um outro índio. Você tem 1 segundo pra decidir se você ataca ele ou não ataca. O que eu uso pra decidir se eu ataco ele ou não? Quão familiar ele é com a minha tribo. Quais são as cores que ele tá pintado no rosto? Qual é o cocar que ele tá usando? Qual é a arma que ele tá segurando? Talvez aquela tribo que eu tô lutando é uma tribo azul e a minha tribo é vermelha. Então se eu vejo o cara tá com um uniforme de azul, ele já vou atacar ele. Por isso que os exércitos usam uniformes. Porque no campo de batalha, na correria, você tem que saber quem é amigo, quem não é. Quem é inimigo, quem não é. Então, na nossa comunicação hoje também é assim. Quando eu olho pra algo, instantaneamente, instintivamente, meu córtex vai buscar indícios e pistas pra poder julgar, é uma ameaça ou é um aliado? É um membro da minha família ou é alguém que pode me machucar? Então, quando eu tento ser diferente, por que a gente acaba encontrando uma resistência? Porque você tá lutando contra o sistema de sobrevivência do ser humano, aonde ele se sente super confortável com aquilo que é familiar. Mas tudo que começa a tirar um pouquinho do desconforto, ele começa a entrar numa zona um pouco mais sensível, e aí ele pode achar que você passou a ser inimigo dele. Quando você pega um formato de podcast que tá bombando, e é muito legal, geralmente você fala, velho, que massa essa ideia que esse cara teve. Olha essa tipografia, olha esse corte, olha esse ângulo. Cara, é lindo. Vou pegar pra mim. E aí tem uma expressão, Marcelo, que a galera usa, que eu brinco que é o capeta que inventou essa expressão, chamado modelar. É, palavra maravilhosa, né? Porra, velho, que me matar é falar que é modelar. Nem sabe, velho. Fui lá, Tauã, fui no podcast com o Marcelo. Cara, tem que ver o estúdio dele top. Vou modelar. E a galera chega pra você e fala: ô Marcelo, nem sabe, cara. É muito legal o teu negócio. Eu modelei pra mim. Porra, você é minha referência, cara. E apesar de ter um espírito positivo por trás disso, por que eu acho que a galera erra a mão? Modelar vem de modelagem. Ou seja, eu reduzo as variáveis para um modelo compreensível e em cima desse modelo eu crio algo que faz sentido para mim. A galera ouve a primeira parte, mas pula a segunda. Como é que eu reduzo, eu faço uma engenharia reversa do Marcelo para modelar o que ele faz, e aí eu acho que é tão legal que eu falo, tá bom, agora eu vou fazer isso para mim. Aí entra a segunda parte, que é o seguinte. Nós admiramos pessoas autênticas. Mesmo que leve um tempo para isso acontecer. Leve tempo para acontecer a autenticidade ou a percepção da autenticidade? A percepção. A percepção. A percepção. Eu acho que nós estamos numa busca constante como seres humanos para encontrar quem sou eu de verdade. E é difícil para um caramba. Cara, imagina. Tá aqui hoje o Pedro e o Marcelo dando risada conversando. Só que eu não sou o Pedro. E você não é o Marcelo. É. Esse é um nome que os meus pais escolheram para eu ser identificado nesse mundo, com o CPF. Então eu tenho um cabelo, eu tenho uma jaqueta, o Marcelo tem uma tecnologia que ele usa, tem um tipo de relógio. Mas isso define a gente, de verdade? Né? Então eu consegui navegar em um mundo que está constantemente me dizendo quem eu devo ser para ser feliz, para ser rico, para ser reconhecido, para ser aceito. A gente está lutando contra isso o tempo todo. Então muitas coisas eu aceito. Eu aceito essas dicas, essas indicações que o mundo vai me dando, mas eu testo. E às vezes eu vou descobrir que, cara, eu testei, mas não é isso aqui pra mim. Por isso que hoje em dia tem tantas pessoas mudando de profissão, né? Ela seguiu uma formação para anos depois falar, velho, eu nunca quero saber de direito na minha vida. Eu sou programação, mas o meu sonho é trabalhar com pet shop. Tá encontrando o caminho, né? Mas no universo que você vive, por exemplo, que você é muito de comunicação, quanto tem relação com a coragem? Porque eu vejo que o medo é um obstáculo enorme para você ser quem você realmente quer ser. Faz sentido isso? Perfeito, perfeito. Coragem, a palavra coragem, a etimologia da palavra coragem, vem do francês agir com o coração. Que legal isso, hein? E normalmente, quando eu tô com medo, eu, ao invés de me conectar com o meu coração, eu me conecto com o meu mental. Aí eu vou ligar pro Marcelo, que é meu parceiro, e falar, Marcelo, eu tô pensando em fazer um negócio aqui, cara, me ajuda a ver o que eu não tô vendo. E o Marcelo vai me ajudar. Mas percebe como o nosso diálogo ainda tá navegando no nível lógico, no nível mental. Coragem
é desafiar o lógico porque o coração tá vibrando. Mesmo que não faça sentido lógico. E todo empreendedor tem histórias onde em algum momento ele desafiou a lógica. Não era pra ter feito aquilo. Não era boa prática, não era modelagem, não era o que o board deixou, mas cara, ele teve que fazer. E depois valeu a pena. Então, eu lembro de uma história clássica do Silvio Santos. O Silvio Santos, nos anos 70, descobriu um programa muito legal no México que tava bombando chamado El Chavo del Ocho. E ele falou, vamos trazer e vamos colocar pra cá. E quando ele compartilhou com a diretoria dele, a galera fez algumas análises e falou, velho, esse programa não vai vingar no Brasil. E ele falou, vai vingar. Ele falou, não vai vingar, Silvio, por causa disso. Ele falou, televisão não é minha? Canal não é meu? Põe o troço que eu vou bancar. Se não der certo, depois a gente dá um jeito. Aí os caras falaram, ok. E, cara, o que seria do brasileiro sem o Chaves, velho? Pelo amor de Deus. Faz parte da cultura da Unesco, tem que proteger o Chaves, né, cara? Então, olha como nesse momento o Silvio não agiu aqui, ele agiu aqui. E isso, eu acho que a coragem é a gente se conectar com uma linguagem não lógica, não verbal, mas tão poderosa quanto a lógica e quanto a verbal. Da mesma forma que se eu tô conversando, eu falo, Marcelo, raciocina comigo, cara, ó, tem isso, e faz sentido isso, né? Você não acha? Aí você fala, pô, Pedrão, não tinha pensado nisso, cara, tá certo, vou agir por aqui. O que eu fiz? Eu tô usando a lógica pra passar confiança que a tomada de decisão que você vai tomar é melhor. É maluco pensar que a coragem é tão poderosa quanto a lógica. Agir com o coração é tão poderoso e, cara, a gente não fala disso. A gente tem pouquíssimos empreendedores que podem te ajudar com isso. E nesse período de caverna eu descobri um negócio muito legal que eu chamo de inteligência intuitiva. Assim como a gente tem inteligência lógica, inteligência espacial, inteligência emocional, a gente também tem inteligência intuitiva. E eu acho que a intuição é uma maneira de eu poder acessar essa minha coragem de ser autêntico. E essa coragem me faz criar produtos, serviços, narrativas, parcerias. A minha vida começa a ser pautada também pelo meu coração. Aí as pessoas normalmente se perguntam, né? Tá, mas peraí, cara. Se eu for só pelo coração, então se eu me apaixonar por uma menina, eu vou abandonar minha família. Não, calma. Não é só isso. É o caminho do meio. É a mistura do Brasil com o Egito. Como é que eu pego e uso toda a minha inteligência, que eu passei a vida inteira desenvolvendo, a minha inteligência lógica, mas eu também entendo que existe uma informação, um big data mais sutil, que vai vir e que eu posso juntar os dois. E ouvindo um pouco dos dois, eu decido o que eu tenho que fazer. E essa congruência de poder fazer algo que eu sei que as pessoas querem, eu sei que o mercado tá pedindo. A gente tá fazendo um estudo aqui, Marcelo, tem uma demanda gigante por isso. Tá bom, então identifiquei que tem uma demanda aqui. Mas eu também tenho que ter uma demanda interna por aquilo. Quando eu penso naquilo, quando eu olho para aquilo, o quanto isso traz entusiasmo, né? Entusiasmo do grego é o divino dentro da gente. Do sopro da vida. Então, o quanto isso me traz entusiasmo. E eu acho que tem uma área de sobreposição ali no meio, que é o sweet spot. Uhum. Ali é o ponto que vale a pena a gente focar, que é atendo uma demanda externa do mercado, mas também atendo uma demanda interna de mim, da galera maluca que trabalha comigo, que a gente ama fazer isso. E quando conecta os dois, a coragem com a lógica, eu acho que a gente vai mais longe. E quando a gente está falando de percepção desse que você desenvolveu, o produto, conseguir chegar em algo que de fato fala, é isso que eu quero fazer. O quanto que o estranho é importante. Quando você olha, às vezes, para algum produto, para alguma marca, e algo te causa uma estranheza. A gente viu recentemente uma campanha de uma vagina e todo mundo falou sobre a tal da personagem, que eu não lembro o nome e tal. Causou uma estranheza, né? O quão que é importante um toque do estranho? Eu acho que tem uma linha tênue entre o louco e o gênio. E todo mundo quer ser gênio, mas ninguém quer ser louco. Só que todo gênio é um louco antes de ser percebido como gênio. Leonardo da Vinci, cara. Leonardo da Vinci, uma das almas mais brilhantes e mentes mais espetaculares que já pisou nesse planeta. Ele queria buscar aonde a alma humana vive dentro do corpo. Deve ter algum lugar aqui dentro. Então ele pegou e começou a abrir e dissecar o corpo para poder tentar encontrar o que as pessoas não encontravam.
Só que naquela época não podia fazer isso, porque era um crime de heresia, né? A Santa Igreja não permitia você causar você tá tirando o caráter sagrado do corpo humano. Então ele comprava corpos no mercado paralelo de pessoas, famílias pobres que vendiam parentes que faleceram, levava para lugares escondidos para ele poder dissecar, e ele ia documentando estudos que até hoje são usados como referência para anatomia humana. Então, o pai da anatomia humana foi um fora da lei. Foi um cara que quebrou a lei do entendimento. Porque na visão dele, o conhecimento que ele ia trazer de como o nosso corpo é por dentro é tão maior que mesmo que não seja entendido agora, eu vou deixar isso de legado pro mundo, porque eventualmente vai, né, vai dar certo. E de fato deu. Mas na época, talvez Leonardo da Vinci não ia ser um bom candidato pra namorar com a sua filha. Ô pai, tô namorando com o Léo, vou te chamar o Léo aqui pra namorar com a gente. Aí você fala, cara, esse cara esse é um contrabandista. Esse cara é um marginal, né? Você percebe. Então, ele foi louco antes de ser gênio. E eu acho que uma das características do louco é que ele não sofre a pressão, ele não cede. Uma das características do louco é que ele não cede à pressão social como a massa cede. Ele é diferente, ele é construído diferente. Então, quando a gente olha uma coisa estranha numa campanha, num produto, Marcelo, numa marca, ou conversando com alguém, eu acho que sempre tem uma vozinha ali dentro da gente que tá tentando analisar, esse cara é louco ou ele é gênio? Será que ele é um louco que é tão maluco que não dá pra confiar porque ele tá completamente descolado da realidade? Ou será que, número 2, ele é um louco que tá prestes a provar pro mundo que a visão dele é verdadeira? Ou, número 3, ele é um gênio que já tem um track record, já tem um histórico de fazer coisas e de repente essa é a próxima loucura dele. Todo mundo bate palma pro iPad, mas poucos bateram palma pro iPod. Verdade. Né? Quando ele chegou, a galera olhou e falou, peraí, cara, mas será? 1000 músicas no seu bolso? Você teve os early adopters que adotaram, mas a galera pagou um tempo pra ver se o negócio ia vingar. Então, é fácil dizer que o Steve Jobs é um visionário quando a Apple é a marca mais valiosa do mundo. Mas é difícil dizer que o Steve Jobs é um visionário quando ele voltou pra Apple quebrando e mandou cancelar todas as linhas, com exceção do Macintosh, né, cara? Uhum. Era louco. Você imagina o board querendo tirar ele de novo, falando, eu disse que não era pra chamar ele. Eu disse que ele não tinha que... Olha, ele vai quebrar a gente. Agora que ele vai quebrar a gente. Então, eu sinto que nós precisamos hoje de líderes loucos. Líderes visionários que estão vendo alguma coisa que os outros não estão vendo. E tá tudo bem se a maioria das pessoas não entende ainda. Elon Musk, por quanto tempo ele foi motivo de piada por ter criado a SpaceX? Total. Até hoje. Eles diziam que a maneira mais rápida de um bilionário se tornar um milionário é fazendo foguete, né, cara? Porque cada foguete é 400 milhões que você tá queimando, então imagina. E hoje o cara é reconhecido como a pessoa mais rica do mundo, só que o que tornou ele o mais rico, por muito tempo, era loucura. Por muito tempo as pessoas não entendiam. Então, eu gosto de pensar, quando eu falo de diferenciação, Marcelo, e a gente fala das marcas, tem uma camada mais elevada de conversa que a gente tem que ter, que é, qual é a sua loucura? Olhando para a sociedade, olhando para a maneira que as coisas estão andando hoje, olhando para o que as pessoas estão fazendo, dentro de você, talvez no seu coração, vai ter alguma coisa que vai incomodar. A gente tá falando de... Óbvio que por trás de uma marca vai ter que ter esse louco. Para construir essa história, esse propósito, esse porquê. Mas mesmo que seja algo muito impactante, como a revolução de várias indústrias, como o Steve Jobs fez, ou o próprio Elon Musk tentando fazer implante cerebral e coisas desse tipo, isso não é algo que você consegue fazer rápido, né? Qual que é a sua visão em relação, assim, às pessoas que estão assistindo a gente, escutando a gente, e que têm vontade de ser louco e construir algo diferente, se destacar desse barulho que tem por aí? É algo que dá pra fazer ou é o que existe, tem que ter bagagem, tem que ter rodagem? Eu acho que você tem que começar com aquilo que traz entusiasmo pra você hoje. E o que traz entusiasmo pra gente hoje é um copo d'água que tá preenchendo a minha água com o tamanho do copo que eu tenho dentro de mim hoje. E na medida que eu vou crescendo e eu vou evoluindo e eu vou interagindo com outras pessoas, eu vou lendo novos livros. Hoje o Tauan falou uma frase interessante que ele falou, cara, eu sou os livros que eu leio. E eu achei um ângulo muito legal, né? Porque, de fato, é onde ele tá pondo o foco dele, né, cara? Naquele momento de vida, vai refletir em quem ele é. Então,
na medida que eu vou vivendo, o meu container, o meu copo, a minha garrafa, ele vai se expandindo e cabe mais água dentro. Quando a gente olha pro Steve Jobs, pro Elon Musk, pra Marie Curie, pra grandes personalidades que fizeram diferença na humanidade, a gente vê a galera com um copo muito grande. Ele não é um copo, cara, ele é uma piscina. Ele é um lago. E eu me olho tão pequenininho que eu falo, velho, eu não sou esse cara. E de fato não é. Nem ele era quando ele tinha a sua idade. Então eu acho que a gente tem que honrar o tamanho da garrafa que eu tenho hoje. Mas eu uso a minha máxima de capacidade nisso. Mas todo dia eu vou expandindo o quanto cabe de água dentro da minha garrafa. E aí a minha visão vai crescendo, a minha loucura vai crescendo. Por que isso é importante? Porque se eu não faço jus a criar um produto ou serviço com o tamanho da garrafa que eu tenho hoje, eu nem tenho que me preocupar com o resto. Total. Né, cara? Mas não. Eu e o Marcelo agora a gente vai fazer um sabático, 7 anos sem fazer nada, até voltar com uma ideia que... Velho, se eu não honrei o que eu tenho em mãos até hoje, eu não acho que vai ser esse sabático que vai trazer isso pra gente. Então, como é que eu crio um produto ou um serviço hoje pra pagar as contas? Que sim, atende uma demanda pras pessoas, porém, está alinhado com mais ou menos pra onde eu quero levar as coisas. Eu acho que esse é o pulo do gato. Crio algo hoje e ele tem um temperinho, ele tem um link, ele tem um encaixe que vai apontando pra lá. Dando exemplo do Elon Musk. Hoje ele é rico porque ele é considerado o homem mais rico do mundo, depende da semana e do humor da Forbes, porque a grande parte da fortuna dele vem da Tesla, né, cara? Então, a Tesla desenvolveu várias patentes de baterias elétricas, porque o grande gargalo do carro a gente sabe que é o armazenamento de energia da bateria, né? Eles têm várias patentes que eles abriram open source e falaram, galera, vocês querem montar uma montadora? Pega a nossa patente, tá tudo bem, usa. E é muito contraintuitivo, porque se você pensasse, se ele estivesse aqui conversando com a gente, inclusive é uma boa dica de convidado aí pro... Quem, o Elon Musk? Marcelo, o Elon Musk. Porra, na verdade eu não sei ainda se ele tá apto. Imagina, vamos esperar né, mais um tempo, vamos ver se ele evolui aí ainda. Tá tudo certo. Você imagina, cara, se o Elon Musk estivesse aqui, né, cara, conversando com o Marcelo, eu já vi ele falando em algumas instâncias e eu entendi um pouco, lendo a biografia dele, eu entendi a visão dele, que responde a isso que a gente tá conversando. O jogo dele não é carro elétrico. O jogo dele não é espaçonave. O jogo dele, a missão dele é tornar a raça humana interplanetária. Eu vi isso. Você já viu ele falando isso, né? Nós precisamos nos tornar uma raça interplanetária. E eu tenho uma ideia de como é que a gente vai chegar lá, mas assim, vamos descobrindo no caminho. Quando ele pensou, ele jogou essa ideia, essa meta lá pra frente, e tem uma outra frase famosa dele que ele diz: a minha missão de vida é morrer em Marte, só não na chegada. Maravilhosa essa. Adorei essa. Muito bom, né, cara? Só não na chegada, não no impacto. Porque ele entende que se chegou ao ponto dele ir pra Marte, é porque criou uma estrutura tão segura que agora dá pra ir pra lá. Ou seja, tá funcionando. Por causa dessa visão dele, o que ele fez? Ele entendeu, beleza, pra gente chegar em Marte, a gente precisa de veículos e de criar uma infraestrutura que vai precisar de energia pra poder rodar essa operação lá em Marte. Quais tecnologias a gente pode desenvolver para sustentar essa geração e manutenção de energia? Aí ele montou a Tesla como um grande laboratório. Caraca. Autofinanciável, onde eu crio produtos que estão sendo vendidos agora, então já está sendo se pagando agora, só que o jogo não é somente vender esse produto, é o que eu estou desenvolvendo, que eu vou plugar na minha próxima ideia, e aí tinha que levar isso para Marte. Então o que ele fez? Criou uma outra empresa chamada SpaceX, que a missão dela é desenvolver voos reutilizáveis para diminuir o custo da operação. Gênio. Então, eu acho que, salvo as devidas proporções, é um excelente modelo para a gente pensar no nosso caso. Tá bom, a minha visão utópica é ir para Marte. Qual é a visão utópica da pessoa que está no mercado hoje atuando? E a maioria dos empreendedores, a gente conhece vários em comuns, quando você senta para poder falar num jantar, é meio decepcionante, cara. Porque é alguém que você admira, mas o cara não tem essa visão utópica, ele tem a visão da performance. Ele tem a visão de maximizar, ok, beleza, mas talvez é uma expectativa que eu tinha criado de conversar com o Marcelo. Velho, o Marcelo é muito excepcional. Ele é muito fora da curva. Então quando eu falo com ele, ele sempre traz referências que faz a mente explodir.
E às vezes não, às vezes o cara não tem essa visão utópica, então tá tudo bem. Mas qual é a visão utópica que você tem hoje? E como é que eu faço uma engenharia reversa de produtos e serviços ou negócios que vão me ajudar a criar uma escadinha para poder realizar lá? Talvez não é a minha empresa atual que vai realizar essa visão utópica, mas ela vai poder criar o primeiro degrau de uma escadinha onde eu crio uma segunda empresa no segundo grau, uma terceira empresa no terceiro degrau, e quem sabe você não vai morrer em Marte, só não na chegada. Cara, que sensacional. E, meu, isso tem uma certa relação até com o que a gente estava conversando, porque você já era do mundo de comunicação há 20 anos, né? E há mais ou menos uns 10, você mergulhou de cabeça nesse mundo de digital. 10 anos onde era tudo mato, desbravando tudo isso daqui. E pra mim você faz parte da primeira geração de infoprodutores, se a gente pode usar esse nome, que eu sei que já não vale mais, porque naquela época a gente comercializava muito produto digital e hoje tenho certeza que seus principais produtos não são mais digitais. Certo? Isso aí. Então, cara, você pra mim continua no hype. Você foi na caverna, passou 6 meses, voltou. Você tá no alto. Você continua em evidência. Você tem produtos incríveis. As pessoas te adoram. Seu produto é super relevante, super necessário, muita demanda. Só que você escolhe o que você quer fazer hoje. Pô, tô dando muita palestra, não quero dar mais muita palestra. Agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo. Vamos analisar pelo gap. Por que você acha que ficou tanta gente no meio do caminho? Tanta gente que era a primeira geração de infoprodutores, que tava lá com você, com o Érico, com a galera que fez tudo aquilo ali e ficou pelo caminho. Pergunta profunda, Marcelo. Eu lembro que quando eu gravei o meu primeiro... eu tinha uma agência de publicidade, não estava mais feliz. E a gota d'água para mim foi quando eu fiz uma reunião onde tinha lá os diretores de uma grande fábrica, e eles abriram na televisão a campanha do concorrente e falaram: a gente quer fazer uma campanha igual. Vou modelar. Puta, sério? Eu não usou essa palavra, mas o espírito da modelagem estava lá naquela... Deus, cara. Cara, a gente vai fazer igual. Aí eu falei, não. Seu DNA de diferenciação, você fala, meu, igual, cara. Porra! Eu falei, não, pera aí um pouquinho, cara. Deixa eu ver se eu entendi. Ofendeu sua religião. Vocês estão querendo fazer uma campanha tão legal quanto a deles, mas obviamente respeitando vocês, né, cara? Assim, o DNA... Aí eu lembro que ele olhou pra mim e falou, você não tá entendendo. Eu quero as mesmas cores. Eu quero o mesmo desenho. E ele falou uma frase que me traumatizou muito, cara, que era: time que tá ganhando não se mexe. E eu entendo que é uma visão apequenada dessa frase, né? Mas ele se pegou nessa visão. E eu voltei pra casa tão desgostoso que eu falei, velho, por que eu tô fazendo isso? Tem uma galera de equipe que eu tenho que todo mês correr atrás. Quem tem agência sabe que é um business punk de ter. Todo mês bater meta. Então assim, e aí eu entrei num período meio que depressivo. E a minha droga era o FIFA. Eu ficava jogando FIFA em casa, cara. Viciou no joguinho. Só no joguinho. E eu lembro que a minha esposa, na época, falava assim, olha, tem que acontecer tal coisa, tem que decidir tal coisa. Eu falei, manda eles decidirem, eu não quero mais. Eu não quero me envolver com isso agora. Fui me afastando. E aí, foi meio que um período de caverna que eu acho que de tempos em tempos a gente passa na vida, diferente da minha última caverna. E aí, teve uma hora que eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Nada. Vou conversar com um amigo meu, vou passar a base de clientes pra ele, vou dar um jeito. E falei isso pro meu amigo, ele falou, não, beleza, eu assumo, cara. Eu falei, só que tem fulano e fulano que eu quero convidar pra vir comigo. Aí ele falou, ok. Aí eu chamei o fulano e falei, cara, olha só, eu vou te contar em off. A gente vai vender aqui a operação, outra pessoa vai assumir, e eu vou montar um negócio novo, eu quero te chamar pra trabalhar comigo. E o cara, pô, legal, o que vai ser? Então, não sei. Adoro. Tá, mas quem é o avatar? O que a gente vai falar? Eu falei, também não sei. Tá, cara, mas e como é que é o modelo de negócio? Eu falei, também não sei. E pra você ver que o nível de loucura... Ele topou, velho. Topou, falou, não, beleza, vamos lá, vou marcar junto com você. Topou por você. Confiava em você. E falou, vamos pagar pra ver, né? O que vai acontecer. E aí, beleza. Então, assim, eu vejo como um empreendedor, né, Marcelo? Ele é muito parecido como os grandes navegadores, nos períodos de grandes navegações da Idade Média. Porque você pegava e chamava o cara pra entrar no barco sem garantia, velho. Eu não vou parar numa MPM no meio do oceano pra comprar Hot Pocket, porque a gente não existe. Não tem polícia, não tem nada. Então tem doença, não tem garantia que a gente vai chegar e não tem garantia que a gente vai voltar. Pode acabar a comida, pode acabar a água. Pode ter motim,
Você pode ter, imagina uma apendicite no meio do oceano. Não tem SAMU pra você ligar, né, cara? Então, ok. E o cara falava, Marcelo, eu vou por você. Vamos lá, eu compro a sua visão. Então, aí que a gente tem a expressão embarcar. Nossa, a minha equipe embarcou junto comigo. Legal. É entrar no barco pra essa navegação. Eles embarcaram. E aí eu pensei e falei, ok, vou gravar um vídeo. E eu tava lendo um livro na época, Marcelo, chamado, você conhece certamente, Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Sim, clássico. Esse bobear até tem aqui. Eu vi que você tem o Titans ali, né? É, tem. O Tools São of Titans. todos do Léo, meu sócio, mas, pô, já li todos também. Esse não tem específico, mas é o clássico do Tim Ferriss. Né? É isso aí, é o primeiro dele. E aí eu gravei um vídeo onde ele falava sobre o novo conceito de riqueza. Ele chamava de novos ricos. E eu levei a minha esposa na beira da praia, perto de onde a gente morava, e aí eu gravei um vídeo dando a minha visão sobre os novos ricos. Era um vídeo de 14 minutos. Cara, coloquei no Facebook, na época, 2014, isso, o vídeo viralizou. Uau. Teve 50 milhões de visualizações. 50 milhões? Você já tinha audiência nessa época? Não, nada. Cara, que loucura. Eu era um empresário construindo a sua marca agora, pessoal. Só que pra mim já tinha dado o clique da importância de, quando eu construo uma marca da minha empresa, eu tô limitado dentro do escopo de missão de empresa. Quando eu construo uma marca pessoal como Marcelo Toledo, como Pedro Superti, agora eu não tô limitado a nada. Porque baseado na minha visão, eu projeto nos outros negócios que eu quero ter. Deu esse clique pra mim na época, por isso que eu investi em mim. Por conta desse vídeo? Antes do vídeo. Antes do vídeo. Antes Lendo do o vídeo. livro, foi juntando as pecinhas. Foi juntando, eu falei, ok, eu vou começar a produzir conteúdo. Foi o primeiro ou segundo vídeo que eu gravei, e aí ele viralizou, e eu lembro que eu andava na rua e as pessoas olhavam pra mim e falavam, cara, você não é o cara aquele dos novos ricos? Loucura assim, cara, sabe? Porque o Facebook na época era, né, tava bombando ainda. Então, dali foi começando, e aí eu entendi que aquele meu incômodo de ser mais do mesmo e de perceber que existe uma geração de empresários que não faz questão nenhuma de ser diferente, precisava de uma alternativa melhor. E se eu não gosto de algo, ao invés de falar mal desse algo, a melhor coisa que eu posso fazer é trazer uma sugestão de opção. Como pode ser melhor? Eu estudei muito a vida de Gandhi. Gandhi com a filosofia dele da não agressão, né, da resistência pacífica. E ele nunca declarou guerra a ninguém. Ele defendia o ponto de vista dele, e quando ele era atacado, ele parava. E eu acho muito elevada essa visão. Eu acho que não é sobre... Se eu declarar guerra, mesmo no business, cara, o Marcelo é o nosso concorrente. A gente precisa criar uma campanha para atingir um público-alvo, para poder conquistar a meta. É uma narrativa extremamente bélica. É verdade. Das Forças Armadas, né, cara? Então, assim, no nível mais inconsciente, eu nunca vou me sentir confortável perto do Marcelo, porque ele pode roubar do que é meu. Mas os grandes mestres que a gente teve na história da humanidade dificilmente moveram as pessoas pra guerra. Geralmente eles relembravam de a gente perdoar o próximo, da gente repensar o que a gente tá fazendo, da gente esperar que coisas melhores possam acontecer. Então, eu falei, ok, qual é a nova alternativa que eu vou trazer pro mercado, já que eu não gosto disso? E a nova alternativa que eu trouxe foi uma metodologia chamada Fator X, que a gente começou com um produtinho bem pequenininho. Pra você ter uma ideia, na época que a gente vendia, cara... Já foi seu primeiro produto? Na verdade, eu tinha criado um produto antes de curso de condomínio, que era pra poder testar. Tinha um especialista que ele cobrava R$30. Ah, você pegou um outro especialista, não era você? Não era eu. E você fez o técnico. E aí... Marca... Não, era o marketing. Aí ele falou assim, eu falei, cara, você tem um curso aí, né? Você cobra R$30 por pessoa pra fazer o curso de final de semana com ele. Se eu gravar o seu curso e a gente vender na internet e eu te pago 50, você topa? Ele falou, claro. Eu falei, tá bom, você vai ter que dar o curso uma vez. E eu vendi por R$500, cara. Quando ele viu, ele infartou. Ele falou, não é possível. Eu lembro até hoje. Fiz um anúncio no Google, coloquei, em 15 minutos caiu a primeira venda. 15 minutos? 15 minutos. Cara, como era bonita a vida lá atrás, né? Era tudo mato, né, Marcelo? Cara, era maravilhoso. Lead baixíssimo. Maravilhoso, cara. E aí foi indo. Então, foi ali. E eu lembro que os primeiros cursos que a gente vendeu, não tinha Hotmart. Então, não tinha como você fazer uma venda e uma liberação automática. A galera fazia depósito em conta, com depósito identificado. Ou seja, faz lá R$499 com 14 centavos. E aí eu vou saber que 14, ele mandou e-mail, aí o Marcelo libera pro Marcelo. Então assim, realmente era mato, né, cara? E muita coisa mudou de lá pra cá, obviamente. E eu sinto que quem ficou
é quem teve a capacidade de trocar a música, mas continua apaixonado por cantar. Uau. São artistas que não ficaram presos no seu primeiro álbum, não ficaram presos no seu segundo álbum, que o mercado foi tendo novas gerações de pessoas entrando. Mas são pessoas que, ok, a pessoa mudou, ela se adaptou e tudo mais, mas para manter esse brilho no olhar, para manter esse entusiasmo no coração dela, ela continuou falando de coisas que ela é apaixonada, mas ela foi criando novas coisas. Então a gente criou novos produtos, mas sempre com essa pegada da diferenciação, porque eu sinto que a diferenciação para mim, ela não é uma técnica de marketing, ela é uma filosofia de vida. Então eu tô conversando com o Marcelo e o Marcelo tá me contando como é que ele montou um business no modelo de negócio e ao invés de modelar com a mente de diferenciação, eu tô tentando achar qual é o princípio por Ray Dalio. Uhum. Quem diria que uma grande referência do mundo dos negócios, que mexe com capital, ia montar um livro de princípios? Porque o princípio, ele é atemporal, cara. Daqui a 100 anos ele ainda vai estar bombando, né? Sim. A técnica, ela se desgasta com o tempo. E eu acho que a galera que ficou, ou mesmo as pessoas que entraram depois e ainda continuam, tem essa capacidade de se manter conectado a um princípio atemporal e atualiza a técnica com o passar do tempo para as pessoas. Me conta uma coisa, assim. Seus eventos estão enormes, né? Seu último evento foi gigantesco. Eu queria que você me contasse um pouco, assim, pra gente ter uma dimensão. O que tem por debaixo da marca Pedro Superti hoje? Você já falou de palestra, você já falou do Fator X, eu sei que você está fazendo tour aí pelo Brasil. Conta um pouco o que é a sua esteira, seu portfólio de produtos para a galera ter uma dimensão do que é isso. Hoje, eu tenho alguns negócios. O negócio educacional, que é o que as pessoas têm mais acesso, ele é um negócio onde a gente tem treinamentos, cursos, mentorias e consultoria. Então é uma escada, um modelo bem simples de escada. As pessoas entram pelo conteúdo gratuito e eu me orgulho de pensar que a gente produz mais conteúdo gratuito do que algumas pessoas cobram para ensinar. Isso faz parte do nosso DNA. Então, o Tauan tá aqui, que viaja comigo. Não é barato ter alguém colado você Seu 24 marido, horas. Né? Quando foi contratado, ele falou, cara, você vai ser minha nova esposa. Ele falou, opa, peraí, vamos esclarecer isso aí. Que vai estar sempre junto comigo. O Tauan, ele dorme com o travesseiro do Pedro. Tauan, não fica envergonhado, Tauan. A gente precisa fazer o corte que viraliza. Brincadeira. Então você imagina, né, cara? Produzir conteúdo é importante, ok? E de formatos diferentes. Então, primeira camada é a produção de conteúdo. As pessoas conhecem e aprendem a confiar em você por causa disso. Eventualmente, a gente tem produtos de entrada. Os nossos produtos de entrada não são baratos. Hoje, o mais barato é R$1.000, de R$1.000 em diante. Esse é o seu primeiro produto? Em média, né? Falando de pricing, tá. O estágio de preço é esse. Aí é curso digital, entrega digital, escala bem. Ou um evento online ao vivo, mas também é digital. E agora a gente tem o evento presencial, que começa com R$500, ele é um pouquinho mais barato, mas ele aumenta, em várias cidades diferentes, que é uma turnê pra gente ir ouvir as histórias das ovelhas negras nas cidades onde eles estão. Demais. Então, para esse novo momento encaixou, e no final desse evento, eu voltei a fazer uma coisa que eu amo muito, que é tocar na minha banda. É mesmo? Eu toco rock and roll, né, cara? Então, eu tinha banda quando era novo. Você vê, né, Marcelo? Durante 20 anos, eu não conseguia mais tocar porque não sobrava tempo. Caraca. E até que na caverna, eu entendi que enquanto eu enxergar isso como um hobby que rouba tempo do que eu tô fazendo, nunca vai acontecer. Isso aí. Botou dentro. Nunca vai acontecer. Aí quando eu falar, tá, isso for algo que agrega pro que eu tô fazendo. E aí, com o evento que a gente tá fazendo agora nas cidades, a minha banda, chamada Alchemy, né, que é alquimia em inglês, a gente toca, montou um set list, que são 15 músicas com tributos a artistas que eram diferentes. Que demais. Por exemplo? Que eram Raul Seixas, Queen, tem música do Jota Quest, Lulu Santos. Só que a música, por exemplo, Lulu Santos, a gente toca toda forma de amor. Que demais. Então, assim, o Raul Seixas, a gente toca Metamorfose Ambulante. Então, assim, tem um lance que eu acho que é um insight interessante, né? Quando o meu foco tá dividido, quando eu tô focando na esquerda, eu tô perdendo energia da direita.
Quando eu tô focando na direita, eu tô perdendo energia na esquerda. Será que existe uma maneira de eu conseguir acoplar os dois, né? Isso dá um momentum pra gente. Rolou nesse evento presencial. Além disso, a gente tem o nosso curso Fator X, que ele custa R$5.000, que é a grande referência de formação e diferenciação, utilizado por universidades, faculdades e empresas. A gente há muito tempo tem pedido para montar uma formação de consultores de diferenciação, mas eu sinto que vai ter um momento, ainda não é o momento. E depois a gente tem o nosso grupo de mentoria chamado Cosmos. E a temática do grupo de mentoria é: você é um piloto, o seu negócio é um foguete. A gente quer trabalhar o seu foguete, mas também trabalhar o piloto. Uhum. Então a gente passa 7 meses, cada mês a gente viaja para um planeta diferente. E esse planeta é uma das etapas do Fator X. Tem toda uma temática meio uma mistura de Star Trek com Avatar. E cada planeta tem um bioma diferente, tem uma pegada diferente. Então é muito legal e extremamente escalável. Então a gente pode atender centenas de empresários ali. E mentoria. E aí a gente tem uma consultoria, que a consultoria eu faço só com participação no negócio. Então eu entro no negócio do Marcelo, tem um setup que inicia com R$350 mil, e aí eu viro sócio do Marcelo, porque eu curti muito o sócio do Marcelo. É um business que faz sentido pra gente. Uhum. E eu sinto que nesse último tempo, o que a gente tá fazendo agora foi uma virada de chave na caverna que aconteceu pra mim, Marcelo, foi a diferença entre crescer e inchar. Explica melhor isso. Eu tava tomando decisões achando que eu tava crescendo o negócio, mas na verdade eu tava inchando o negócio. Então a gente tinha dezenas e quase uma centena de pessoas na equipe. A gente tinha atuação num monte de lugares, um monte de produtos, com um monte de parcerias. E cada vez para eu poder crescer o meu negócio, eu tinha que inchar mais a estrutura, ou de ferramentas, ou de pessoas para poder fazer aquilo. Nesse momento eu voltei com uma pegada diferente. Esse momento eu tô compartilhando com o mundo a minha loucura. Essa é a minha visão do que eu acho que vale a pena fazer. Eu acho que esse é um movimento digno de dedicar nossa energia para isso. E você conhece algum empreendedor que se conecta com esse movimento e que precisa de um sócio? E agora a gente inverteu. A gente está montando um pool de empresas aonde eu não preciso operar. Eu entro com o meu superpoder, que é a visão, a diferenciação e a comunicação. Uhum. E esse meu sócio, ele opera, e a gente tá montando um grupo de empresas com isso, e tá tão mais leve, cara, tão mais divertido. Eu tinha um grupo de mastermind que custava 150 mil por ano pra você poder fazer, e era muito legal. E há muito tempo as pessoas pedem pra eu reabrir. Eu fechei na pandemia pra reabrir, e eu não sinto. E agora, cara, eu tenho vontade de reabrir, só que vai ser diferente. Vai ser só com os sócios do grupo. Legal. Um grupo de mastermind com a galera que tá todo mundo conectado. Então assim, tem como a gente fazer alinhamentos para algumas empresas ajudarem no novo que tá entrando agora, porque todo mundo vai ganhar junto. Realmente falando a mesma língua, né? Realmente se conversando, né? Porque os valores, assim como eu tenho que contratar pessoas da equipe que se encaixem nos valores e visão do meu negócio, sócio também, né, cara? E eu acho que sócio talvez é a última camada que a galera... Ninguém fala sobre como é que eu encontro um sócio de qualidade. Como é que eu estabeleço e desenvolvo um relacionamento de qualidade. A gente fala muito sobre outras áreas do negócio. Então eu sinto que quanto mais o Pedro põe o rosto como garoto propaganda desse movimento, e ele fala da visão dele da diferenciação, e do quanto eu acredito que dentro desse corpo que a gente tem uma consciência. Algumas pessoas chamam de espírito, de alma. O nome é irrelevante, mas eu acho que tem uma consciência aqui dentro. Essa consciência, ela tá conectada no Wi-Fi universal. Numa grande nuvem de dados onde todas as ideias que já foram pensadas estão disponíveis ali naquela nuvem. Platão, na Grécia Antiga, chamava isso de o mundo das ideias. Ele chamava de mundo sutil. O mundo das ideias. E tem certos momentos da vida que a gente faz um download de uma dessas ideias. Ele não chamava de download, mas ele falava que você acessava essas ideias. Então, toda mesa, antes de ser mesa, foi pensada por alguém. E se eu fizesse um negócio assim? Todo microfone, antes de ser microfone, ele foi pensado por alguém. Então, esse é o plano das ideias. E eu acredito que, quando a gente abraça a filosofia de diferenciação, você acessa ideias de frequência mais elevada. Porque eu começo a falar, ok, se já tem alguém fazendo, então já não me interessa. O que a gente vai fazer de novo? O que a gente vai fazer de congruente? O que a gente vai fazer de que vibre o entusiasmo na gente? Então eu começo a selecionar os arquivos que eu estou fazendo download da nuvem. E aí nascem ideias de produtos, serviços e movimentos de marcas incríveis.
E então, quando eu conto isso, né, eu sou pago pra palestrar sobre isso pras pessoas, sempre vai ter uns malucos que vão mandar direct falando, cara, você tem que conhecer o meu negócio. Um aluno do nosso grupo de mentoria, exemplo, eles têm um hospital veterinário que é referência em São Paulo. A grande referência. Com várias unidades. E eles, olha que legal, Marcelo, escreve, toda vez que eles vão abrir uma nova unidade, eles chamam toda a equipe, e a equipe escreve palavras de coisas que são importantes para a equipe nas paredes, para energizar as paredes com aquela vibe da equipe que tá lá. E depois eles pintam por cima, mas por trás da tinta tá as palavras que a galera colocou: coragem, determinação, trabalho em equipe, resiliência. Então, a maioria dos clientes nem sabe disso, mas quem trabalha sabe. E quando eles chamam alguém para trabalhar, eles contam isso e perguntam: qual tipo de palavra você colocaria na parede? Olha a pergunta de entrevista. Uau. Então, negócios profundos atraem profissionais profundos, têm uma comunicação profunda e ajudam clientes de uma forma mais profunda. E isso é o que eu levo. E quando eu conto isso pro mundo, tem gente que se conecta e vem, e a gente tá montando agora um movimento que eu não sei onde é que vai dar, mas faz meu olho brilhar. Ser sócio dessa galera profunda. Você tá criando um universo onde você tem um equity nessas empresas e a partir dali isso cresce indefinidamente, né? Não sabemos onde vai chegar, mas é uma parte do seu business que pode escalar muito bem, né? Aí eu percebo, né, Marcelo, e falando de startup, são modelos inteligentes onde a maioria dos negócios que eu faço parte hoje são negócios físicos, não são negócios digitais. Desse grupo que você falou, que você está se tornando sócio. Isso aí. Tipo esse da veterinária, um sócio seu, por exemplo? Eles não são sócios, mas já bateu à vontade algumas vezes já. Eles são muito legais, cara. Mas tem vários exemplos de negócios diferentes. Então, são exemplos de negócios que eles... às vezes, até a coisa mais básica, que para quem conhece startup, é muito simples. Exemplo, mentalidade de MVP. Cara, MVP, vamos testar. Vamos deixar o mercado dizer pra gente, né? Vamos pivotar essa ideia. Então, pra base que eu converso, existem alguns poucos conceitos de startup que pra eles são revolucionários. Eles nunca ouviram falar. Então, dentro dessa visão de diferenciação, quando a gente pluga isso, o resultado é muito grande. E então também tem algumas empresas de tecnologia com inteligência artificial para vendas, que eu tô me envolvido agora, Legal. Que é muito legal. Mas para mim, o grande filtro é esse. É o cara olhar e falar, tá bom, vamos continuar fazendo isso enquanto faz sentido pra gente, enquanto faz o nosso olho brilhar. E eu acho que talvez esse seja o grande filtro, não só para sócio, mas para membro da equipe. Quando eu contrato alguém, eu faço um acordo com a pessoa. E eu digo, olha só, Marcelo, a gente tá começando a trabalhar agora, cara, nesse projeto. E pra mim, a gente tem que estar junto enquanto faz sentido a gente estar junto. E às vezes, você vai perceber que não faz sentido antes de você vir falar isso pra mim. Mas eu tenho como saber. Porque quando eu olho no seu olho, eu vejo que o brilho no olho tá diminuindo. Esse é o grande sintoma. Brilho no olho. E eu quero fazer um acordo com você. Se eu perceber que o seu brilho no olho tá diminuindo, eu vou chamar você pra gente conversar e talvez seja o momento da gente não continuar junto. E você também, se perceber que o meu olho no brilho no olho tá diminuindo, vai chamar a gente, porque ou é uma oportunidade de alinhamento, ou talvez não faz sentido. Nessa nossa espaçonave, eu uso como analogia. Você vai entrar e talvez vai chegar em alguma estação, algum planeta que ali você tem que desembarcar. Porque fez sentido até aqui, mas agora o meu coração tá me chamando pro outro lado. Então tá tudo bem. E isso torna, velho, a conversa tão mais leve. Total. Quando eu tô sentindo que tem alguém que tá desalinhado, se chama pra conversar, o cara não chega pisando em ovos apavorado. Porque com todo mundo o acordo é claro e o brilho no olho, ele não consegue mentir. Melhor coisa. Alinha a expectativa no começo, já fizemos um pacto. A partir daqui, né, vamos se alinhando. Mas se o dia chegar, chegou. Chegou, né, cara? E tá tudo bem, tá tudo bem. Realmente é importante pra mim você sair daqui com a porta aberta e com vontade de ter ficado mais um pouquinho, sabe? Tá tudo bem. O brabo é quando o cara sai ressentido e tudo mais. Às vezes acontece também, né? Então faz parte da vida. Como é que é o seu dia a dia, cara? Porque você é um cara que tá em tudo que é lugar, né? Você... Não vou falar onde você mora, mas você mora ali... Puta, tem que pegar carro, tem que viajar, toda hora você tá dando palestra, você tava em Floripa. Cara, como é que é a sua rotina de gerir a empresa, conversar com os seus sócios, conduzir os eventos que você conduz e ao mesmo tempo tá produzindo essa quantidade de conteúdo que você gera?
Eu acho que ela é muito voltada em cima do desapego. Foi algo que eu aprendi muito, principalmente nos últimos 2 anos, o desapego. Como é que eu encontro pessoas que, tudo bem, ela não vai ter o superpoder do Pedro pra fazer a mágica que o Pedro faz, só que com a consistência que ela tem, no longo prazo é muito melhor do que o Pedro de vez em quando tendo um lance mágico ali, né? Fora da curva. E eu tenho sócios e pessoas que são muito bons com planilha, muito bons com sistema, muito bons com estratégia. Por exemplo, o Jean, que trabalha comigo, ele começou trabalhando como aluno lá quando era tudo mato, 2016. Que legal, hein? Foi crescendo e virou meu sócio. E, cara, é meu irmão eu sou apaixonado por ele, assim. Então, a vida, ela traz pessoas assim pra nossa vida, né, cara? E ele é um cara que tem uma estratégia, uma visão de mundo espetacular. Espetacular. Então, tem coisas que eu já nem sei mais a que pé tão. Eu não sei. Isso era impensável pro Pedro. Delegou, confia. Do passado. Delegou, confia e confere. Sensacional. Demais. Ok. E aí, vamos ver a que pé as coisas estão andando. Então, mas gente boa. E a gente boa, muitas vezes, pra ele poder vir trabalhar com a gente, pra dar conta de poder fazer vários projetos, cara, você vai ter que deixar o cara arranhar o carro, só não deixa capotar. Adoro isso. Essa é a minha visão. Adoro. Assim. Não, tem que ser. Tem que ser. Eu sempre falo que nem a maioria das decisões que a gente toma no dia a dia são decisões que têm 2 características muito importantes. Primeiro, ela tem risco baixo. Uhum. Segundo, se der merda, é reversível. Então, se der merda, é pouca merda. E dá pra voltar atrás. Então, cara, passa essa decisão pra frente. Não acumula ela em você, porque só vai te gerar mais trabalho. E a gente precisa priorizar as decisões que a gente quer tomar. A gente quer tomar decisões que têm risco alto e que são irreversíveis. Essa daí, traz. Vamos sentar, vamos discutir, vamos trazer dado, vamos acessar a consciência, né? A cloud das ideias. Né, não? É isso aí. E o tempo e a largura de banda mental que eu liberei por não lidar com as menores, agora eu gasto nas maiores, né, cara? Então, a maioria das pessoas, eu acho que ela se sente meio escrava do negócio, porque ela tá presa em certas decisões que outras pessoas podiam fazer com o processo. E não é nada de outro mundo, processo básico. Dá o processo básico, deixa a pessoa melhorar a partir daquilo, deixa dela dar o tempero dela a partir daquilo. E aí eu acho que as coisas dão certo. Então, a minha rotina, ela é muito baseada nas ideias de alto impacto. Criação de produto, parcerias estratégicas, abertura de novos mercados e produção de conteúdo que vende a visão, mas não o conteúdo técnico. Isso também foi uma virada de chave pra mim, Marcelo. Explica melhor isso. Conteúdo técnico deixa eu dar pra você 3 dicas disso. Ou a aula tal de disso. Hoje, durante muito tempo, o Pedro bombou fazendo isso. Só que qualquer pessoa replica a sua dica, replica a sua técnica, o seu aqui, hack. Né? Cara, vai pegar o seu Reels, vamos modelar. E pega e faz a mesma coisa. Então, eu percebi que o meu superpoder não é atrair a pessoa pela técnica. É atrair a pessoa pela inspiração. Animal. As pessoas, elas vêm até você pela sua inspiração e elas ficam pela informação. Mas a maioria das marcas inverte. Ela quer dar primeiro a informação e quem sabe ela se inspira na sequência. Então, essa é a minha filosofia de construção de marca principal, os nossos produtos, e que a gente passa para mentoria. Para você ter uma ideia, hoje no nosso programa de mentoria, eu tenho 2 momentos de interação com a galera. A Masterclass, no começo do Planeta, onde eu apresento, então uma aula de 3 horas, e o resto do mês é a equipe que atende eles. Que legal. Você tá nesse nível já, de ter a galera tão robusta, treinada, que consegue entregar com super qualidade. Consegue, porque o foco tá no método e não na pessoa. Espetacular. E aí você entende muito bem disso, foi crucial para um ponto de virada pra gente, assim, sabe? O Pedro, as pessoas querem conversar com o Pedro. Isso é um grande diferencial da pergunta que eu te fiz, por que a galera caiu no meio do caminho? Muita gente não fez isso. Porque você é o executivo e você é o produto. Uhum. E você tá mostrando o quanto você já começou a deixar de ser o produto pro seu business escalar. Perfeito. Né? Perfeito. Porque ele vai ser limitado, né, cara? E se eu tiver pedra nos rins? Pois é. E se eu tiver de saco cheio? E se o meu coração, agindo pelo coração, me chamar pra fazer uma outra coisa agora?
Então você vê, eu tive grandes mudanças na minha vida nos últimos anos e eu tô vivendo uma fase totalmente nova agora. E essa fase nova é importante eu manter essas possibilidades em aberto. Então eu tô criando um modelo de o meu negócio principal e os negócios que estão nascendo nisso tem que ter isso, porque o meu valor liberdade é muito forte. Animal. E ok, então, Marcelo, vamos fazer um negócio junto, vamos dar um gás 6 meses, vamos. Mas não pode virar 6 anos, cara. Senão eu vou estar agredindo esse valor fundamental pra mim e o meu brilho no olho vai diminuir, eu vou acabar pulando fora no meio do caminho. Então, ter criado algo onde o foco tá no método, com equipe, com um corpo de pessoas, cara, no nível de robustez que a gente nunca teve antes. Eu tive que investir pesado pra montar isso. Mas a quantidade de ideias que eles trazem, de sensibilidade, de escala, hoje eu consigo... Se você me permite fazer um comentário, acho que é uma coisa interessante. Lógico. Mentoria. Virou mato. Opa, todo mundo tem. Todo mundo tem mentoria hoje em dia, né? Então, hoje eu vejo a galera abrindo o Instagram, abre uma caixinha de perguntas, coloca mentoria grátis, manda. Velho, eu quero morrer. Cara, quando eu vejo isso, eu quero morrer, Marcelo. Por quê? Como eu estudei muita filosofia, eu entendo que a palavra mentoria veio da Grécia Antiga. Mentor era um papel de uma história das Ilíadas. Era uma grande novela contada em forma de poema na Grécia, onde havia um personagem que ele tinha um cara mais velho que ajudava ele a tomar as decisões. E vários perrengues que ele passa no meio da história lá, o amigo dele ajuda ele, esse cara mais velho. E o nome desse personagem era Mentor. Uau. Então, acabou que conforme a Grécia foi crescendo e haviam grandes pensadores, o orgulho do cidadão ateniense era se envolver com a política ou com a filosofia. Para você ser filósofo, você tem que estudar de todas as ciências para ter uma visão abrangente, senão você não pode ser filósofo. Então, o Marcelo. Você não tem filhos, né, Marcelo? Não. Digamos que o Marcelo um dia tem um filho. E ele fala, cara, eu quero dar melhor educação. Hoje em São Paulo você manda pro Band, né? Você manda pra uma outra escola, assim. Cara, na Grécia Antiga, você ia bater na porta do Platão e falar, você aceita ser mentor do meu filho? E se ele aceitasse, além de você ter que recompensar financeiramente ele ia morar na casa do Platão. E o Platão ia ver no dia a dia a personalidade, o contexto e como é que eu customizo essas várias ciências que a gente tem. A palavra disciplina vem das áreas de ciência, as disciplinas da escola. As escolas nasceram com os mentores da Grécia Antiga. Então, cara, não existe mentoria sem atenção customizada, individualizada. Legal. O que existe é um curso em escala high ticket. É isso que a galera vende com mentoria hoje. Se eu não sentei e falei, vamos lá, pergunta do Marcelo. Marcelo tá perguntando como é que eu faço para aplicar isso na campanha que vai acontecer agora na televisão. Eu clico no Marcelo, hoje eu tenho isso. Eu tenho um raio-x de quem é o Marcelo, cidade, o negócio, quais módulos ele já assistiu ou não assistiu, quais tarefas ele já executou ou não executou. Puta CRM. Serviço de inteligência. Sem isso, cara, toda vez eu vou olhar e falar, Marcelo, você faz o quê mesmo? Aí fica ineficiente. Você percebe? E não só não é ineficiente, não é mentoria. Então, pra mim, mentoria de verdade tem que ter esse cuidado. E hoje não enche uma mão no Brasil pessoas que fazem mentoria de verdade. Então, por uma mente depois que se expande, ela não volta ao tamanho original. Nos últimos anos, quando eu entendi isso, cara, eu me senti um impostor de vender um programa de mentoria que no fundo eu sabia que não era mentoria. Então eu falei, ok, agora é a linha de corte. A partir de agora vai ser um negócio do jeito que eu acho que merece ser, que as pessoas merecem. E aí a quantidade de resultado e de transformação é muito grande. Então, nesse programa de mentoria, a gente não celebra quando o cara entra. A gente celebra o case de sucesso na saída. Que demais. E o meu convite é, eu quero que você seja um case tão legal que eu vou pegar minha equipe de filmagem, a gente vai passar um dia, eu vou ir no seu negócio, passar um dia com você, pra gente filmar e contar essa história pro mundo. Puta, que então, legal. Essa é a meta da galera, sabe? Cada planeta eles estão com essa meta na visão, assim. E é nesse espírito que a gente acredita que a nossa mentoria tem mais a nossa cara. Cara, adorei nosso papo. Puta, eu sabia que ia ser um papo excepcional desde aquela vez quando a gente conectou. Tô com vontade de ficar mais 10 horas daqui da gente conversar, cara. Puta, adorei. Você é um cara realmente excepcional. Percebi desde os primeiros 10 minutos que a gente conversou, cara. Admiro pra caramba seu trabalho. Você é um cara diferente. Obrigado por ter vindo aqui, lá de longe. Não vou falar de onde você veio, porque senão vai aparecer 10 mil pessoas lá pra te ver. A cidade que não pode ser mencionada. A cidade secreta. Cara, queria que você deixasse uma mensagem final. Fala aí pro pessoal te seguir. Acho difícil a galera não te seguir, mas avisa aí pra galera te acompanhar e conhecer mais sobre você.
Marcelo, em primeiro lugar, gratidão, cara, por você abrir esse espaço. Eu acho que alguns dos empreendedores mais impactantes que a gente tem na humanidade, eles estão resolvendo o seu problema, mas já pensando como é que outras pessoas podem se beneficiar daquilo. O Marcelo, quando decidiu montar o podcast dele e investir numa estrutura, cara, quantas vozes estão ganhando voz? Pelo exemplo do Marcelo, né? Então, sou muito grato por estar aqui, gratidão pelo convite, por a gente poder falar desses papos muito malucos. E eu acho que se eu pudesse deixar uma última mensagem, é que a vida é curta demais para você viver um teatro. Nossa. Intenso. Adoro isso, cara. A gente se conecta demais na forma de pensar, cara. Eu falo muito sobre isso, sobre o teatro que a gente vive, cara. Cara, na empresa, na vida. Nos relacionamentos, na amizade, na família. Então, por mais que a peça de teatro do vizinho, muitas pessoas batam palma, se não faz sentido pra você de verdade, eu acho que tem um jeito mais legal de viver a vida, sabe? Pra gente chegar no último dia lá e falar, velho, se eu tiver que ir embora, eu não queria ir. Se eu tiver que ir, a vida foi bem vivida, né? Uma vida... Nietzsche tem uma frase famosa dele que ele diz: uma vida não analisada é uma vida não vivida. E quando eu vivo um teatro, eu tô tentando replicar as roupas, as falas, o jeito, o resultado que outras pessoas me falaram que esse personagem deve ter. Então eu não tô analisando a minha vida de verdade pra ver se eu tenho congruência, se eu tenho autenticidade, se eu tenho potência divina no que eu tô fazendo, né? E tirar um tempinho pra poder pensar isso devagarinho e ajustando os meus projetos, os meus negócios pra isso, é um negócio muito legal. Se a galera que tá assistindo, em algum momento se achar meio maluco e falar, velho, eu tô fazendo aqui, mas meu mercado me enlouqueceu, me manda direct que eu gosto de conversar com gente maluca. É isso aí. Valeu, meu irmão. Obrigado. Tamo junto, velho. Foi demais. Obrigado, valeu mesmo. velho. Obrigadão. Você que ficou até aí, não esqueça, se você não se inscreveu, se inscreve, deixa seu like, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Beijo pra você e até a próxima semana.